boa tarde a todas, boa tarde a todos. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e Comércio, iniciando os nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata de reunião ordinária do dia 4 de abril, encaminhada por e-mail, aprovada e colete-se as assinaturas. De acordo, vereadores? Perfeito. Bem, na matéria da ordem do dia, nós temos alguns projetos que foram aprovados na Comissão de Transporte, mas para a gente economizar melhor o tempo, a gente deixa que a coleta de assinatura a gente faça no momento posterior. Vamos aproveitar que a gente tem a visita mais uma vez aqui, do Éder representando a FAEMA, de algumas pessoas técnicas também que trabalham na pasta, que vão nos passar algumas informações importantes, né? Eu abro, se os vereadores concordarem com esse procedimento, a gente abre, inclusive, a palavra para que o Éder possa, né, e apresentarem também aqui um pouco dos projetos que estão em andamento. Com certeza, presidente. Até porque, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Até porque poder contar com a presença deles aqui, para nós é muito importante, né, que a gente possa aí estar desenvolvendo e sabendo de tudo que está acontecendo lá na nossa FAEMA. Eu acho que tem muita necessidade. Éder, a palavra é sua. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade, em nome da FAEMA, presidente e vereador Bruno, vereador Almir e vereador Alexandre Matias. Sempre é muito importante a gente poder tratar e explanar as questões ambientais do nosso município, que tanto são relevantes para a nossa sociedade e para o nosso futuro, né? Me acompanham aqui no dia de hoje a Juliana, que é educadora ambiental, servidora efetiva da FAEMA, e a Ana Flávia, engenheira florestal, também servidora efetiva. Todas as duas têm um trabalho exemplar nesse circuito, né, de recuperação de áreas degradadas, de educação ambiental, de análise da nossa vegetação, do nosso meio ambiente, de como a gente pode tratar e de como a gente pode melhorar a qualidade ambiental do nosso município. Então, depois eu passo a palavra para elas poderem dar algumas informações também. Na última oportunidade, vereador Bruno, a gente conversou sobre o plano municipal de arborização urbana. Já de antemão, quero comunicar à comissão que, provavelmente, ao final desse mês, nós comunicaremos à comissão para nos acompanhar numa visita à FURB, para acompanhar a produção e elaboração do plano de arborização urbana. Faltam uns pequenos detalhes, a gente está formatando alguns últimos itens, e assim que estiverem prontos, a gente marca a visita com vocês. Mas, além do Plano Municipal de Arborização Urbana, e aí entrando no nosso assunto de hoje, a FAEMA também está elaborando o Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Todos sabemos que o município de Blumenau ainda possui 67% do seu território coberto de vegetação, né? A nossa vegetação natural é a Mata Atlântica, e há 2 anos já, por exigência do órgão ambiental estadual, o IMA, os municípios devem apresentar ao IMA, para a continuidade dessa delegação de poderes que o órgão estadual dá para os órgãos municipais, um plano de conservação e recuperação da Mata Atlântica. A FAEMA é um dos únicos municípios que está em andamento com esse plano e provavelmente deve ser um dos primeiros a entregar. Nós chegamos esse mês a 85% de concretização do plano, e até meados do ano a gente deve entregá-los à comunidade. Então, aqui a gente trouxe um resumo de todas as ações, objetivos e metas que a FAEMA projetou para entregar à sociedade esse plano de recuperação e conservação da Mata Atlântica. E aqui há uma série de atividades, uma série de intervenções que farão com que a gente entenda melhor o meio em que a gente vive, possa promover metas e objetivos de preservação e de conservação da nossa Mata Atlântica e melhorias, né? Nós temos várias situações que precisam ser cuidadas e controladas. A criação de corredores ecológicos, a continuidade de controle da devastação irregular, a necessidade de manejo de algumas áreas, de algumas unidades de conservação. Então, são tantos assuntos que vão ser tratados nesse plano, que é muito importante que, com um pouco mais de tempo, a gente venha explanar para vocês. Hoje, a gente vem dar conhecimento do que está sendo elaborado. Novamente, Blumenau sai na frente, podem ter certeza
que deve ser uma das únicas cidades do país que já tem esse percentual desse plano elaborado e que deve entregar à sociedade em tempo recorde esse plano aí provavelmente até meados do ano e, obviamente, virá até o conhecimento da Câmara para vocês tomarem conhecimento. Junto com ele, a FAEMA trabalha muito, e isso, embora seja de desconhecimento público, mas é um trabalho de formiguinha que o órgão ambiental faz e de imensa repercussão e importância para o nosso futuro. A FAEMA trabalha muito com recuperação de áreas degradadas. Ou seja, existem inúmeras áreas no município que, por motivação do próprio homem, do próprio ser humano, acabaram sendo devastadas e precisam ser revegetadas, restauradas. E muitos nos perguntam, mas será que o município promove recuperação de áreas degradadas? E a resposta é sim. A Ana Flávia vai passar alguns números para vocês, mas apenas nos últimos anos aí nós já atingimos um percentual de mais de 58 hectares, ou seja, 58 mil metros quadrados de áreas recuperadas. Áreas pontuais, áreas de propriedade, algumas de propriedade pública, outras de propriedades privadas, que ao longo do tempo, na análise dos processos que existem dentro da FAEMA, nós vamos exigindo os chamados PRADs, que são projetos de recuperação de área degradada, e o próprio particular ou o próprio poder público vai fazendo o replantio, a revegetação dessas áreas e o acompanhamento dessa revegetação até que ela atinja um patamar adequado de recuperação. Isso é muito importante que a sociedade saiba. Existem muitos crimes ambientais, muitas áreas que são devastadas sem as autorizações, sem as licenças ambientais, e, ao mesmo passo que a FAEMA faz a fiscalização da prática desses crimes ambientais, a gente cobra a recuperação do degradador. Nem sempre são degradações realizadas por crimes, né? Por exemplo, logo após a catástrofe da catástrofe de 2008, o próprio poder público teve que, nos anos de 2010 a 2012, recuperar áreas que foram devastadas pelaquela catástrofe de 2008, e depois disso se vinculou muito às recuperações de áreas privadas e particulares. Então, a Ana Flávia, que é a nossa engenheira florestal, teve num evento muito importante que aconteceu o ano passado em Belo Horizonte, e foi uma das apresentadoras de um painel, de um pôster, sobre recuperação de áreas degradadas, que, mais uma vez, Blumenau saiu na frente e foi um dos assuntos mais procurados lá no evento, e ela pode passar um pouquinho mais de informações. Tudo bem. Na verdade, foi o seguinte, a gente verificou que, depois que teve a publicação do decreto, aquele de regularização de APP, que causou diversas discussões, se procurou verificar, então, como esse decreto ele aumentou, porque ele faz com que as pessoas, quando elas se regularizam, quando elas reduzem a faixa APP, quando não tem áreas, quando as áreas estão abertas e degradadas, é obrigado com que eles procurem e procurem e apresentem projetos de recuperação de áreas dessas áreas degradadas. E aí a gente fez uma reunião dos dados, assim, fizemos uma concatenação desses dados, e a gente viu como a gente pode ter também não só um diagnóstico de como a redução de APP, como esse decreto de regularização de APP, ele influenciou no aumento da procura de projetos de recuperação de áreas degradadas, mas a gente teve todo um diagnóstico. Então, a gente verificou que até 2012, né, os principais projetos de recuperação eram em função da catástrofe, né? Depois, entre 2013 e 2015, os principais motivos que levavam o pessoal, que levavam à apresentação de projetos de recuperação de áreas degradadas eram em função de autos de infração ou então de condicionantes de licenciamento, que às vezes sai uma licença e se tem uma área degradada naquele local, é solicitado um projeto de recuperação de área degradada. E, a partir de 2016 até 2019, o principal motivo de recuperação de áreas degradadas é justamente a redução de APP, que é mais ou menos 50% dos nossos
dos PRADs que a gente emite, ali, autorização, são em função de regularização de APP. E isso tudo, né, só da regularização de APP já somam 10,5 hectares. O que a gente tem feito agora, então, é buscar que esses projetos sejam implantados, né, e monitorados também, que a FAEMA daí vai começar está fazendo, né, e vai apertar o cerco nesse sentido da fiscalização, monitoramento sobre como estão esses projetos de recuperação de áreas degradadas, né. Então, vereadores, isso é um dos projetos da FAEMA, recuperação de áreas degradadas, ou seja, houve uma degradação e a gente promove a exigência de projetos e da execução desses projetos para recuperação. Mas há outras duas fontes muito importantes de conservação do nosso meio ambiente, promovidas pela FAEMA. A segunda, uma é a recuperação de áreas, a segunda é a história da compensação ambiental. Então, muitas vezes, os proprietários de imóveis, e aí tem o direito de propriedade, obviamente, vão executar supressão de vegetações, né, ou algum outro tipo de atividade, e que a gente cobra compensação ambiental por isso. Então, ao passo que se reduz uma determinada vegetação em uma área urbana, por exemplo, a gente cobra uma compensação ambiental de uma área ou da mesma metragem, ou de metragem em dobro, em uma área de relevante interesse ecológico. Então, o último número, só para vocês terem ideia, é um número bastante significativo de metragem quadrada de compensações ambientais que estão registradas no cadastro da FAEMA é de 10 milhões de metros quadrados. É importante que vocês saibam também que a FAEMA mantém um cadastro ambiental de excelência, exemplo para o país todo, um cadastro do município como um todo, e lá a gente cadastra as recuperações de áreas degradadas, as compensações ambientais, as nascentes registradas em Blumenau. Nós, ao final do ano, a gente registrou a nascente número 6.060, registrada oficialmente, fora as que ainda não têm registro. Os nossos recursos hídricos são todos cadastrados, registrados. Então, há um valor ambiental muito grande nisso tudo para que a gente possa deixar para as nossas futuras gerações. E, além da compensação ambiental in natura, que a gente chama, em metragem quadrada de vegetação, nós também temos as compensações financeiras. Quando é impossível fazer a recuperação da área, quando é impossível fazer a compensação ambiental em outra área vegetada, ainda a legislação dá a oportunidade do cidadão fazer a compensação financeira. Então, além disso, ao final dessa compensação financeira, nós conseguimos levantar no Fundo Municipal do Meio Ambiente o valor de R$ 2.100.000 que hoje estão lá no fundo, disponibilizados para que a gente possa aplicar em questões ambientais do município. Em sua grande maioria, a gente aplica em áreas de educação ambiental e também em outros projetos de recuperação de áreas degradadas. Então, tudo isso forma um conceito bastante amplo do trabalho que a FAEMA está realizando nessa questão de controle ambiental, de recuperação de áreas e de promoção aí de um futuro com qualidade de vida ambiental para a nossa sucessão aí, né? Gostariam de apresentar mais alguma coisa? Não? Acredito que Não? Os vereadores teriam alguma... Por favor. A Juliana, eu acho, Juliana, assim, um quarto item bem importante que a Juliana pode falar rapidinho é a questão da educação ambiental, Isso. que aí é a área onde ela trabalha. Que legal. Né? Com crianças, com jovens, com adultos. A FAEMA tem uma diretoria única, exclusivamente voltada à educação ambiental, que eu falo de coração aberto mesmo, que provavelmente é a área mais importante dentro da FAEMA, porque é com a educação que a gente vai dar asas ao nosso futuro. Então, a Juliana é uma das educadoras ambientais que trabalha nessa área e também pode levar, né, a todo o conhecimento da população todos esses trabalhos que a gente faz lá. Então, como o presidente falou, uma parte dessas compensações elas são voltadas, vão para o fundo do meio ambiente, né? E depois a gente consegue reverter em projetos de educação ambiental, né? Que passam no fundo. E para a gente é muito importante esse dinheiro. A gente conseguiu fazer uma série de eventos bacanas. A gente conseguiu, inclusive, contratar ônibus para as escolas carentes que não têm dinheiro poder visitar o Parque São Francisco, porque um ônibus é muito caro, né? Então a gente conseguiu levar turmas que nunca conseguiriam ir até o parque,
ou até alguma outra área, o Museu Fritz Miller, com dinheiro do Fundo do Meio Ambiente, né? A gente consegue fazer eventos como Junho Verde, o Encontro Blumenauense de Educação Ambiental. Então, esses valores são fundamentais para a gente, né? Além disso, a gente vai em escolas, né? Isso fora o valor do fundo, né? O nosso trabalho na FAEMA. A gente faz palestras em escolas, a gente faz plantio de árvores com educação ambiental, né? Ajudamos em projetos socioambientais. Então, qualquer tipo de questão que envolva educação ambiental, é bem importante até que a gente saiba disso, que a gente sempre dá um jeito de ajudar, a gente sempre consegue ajudar e a gente gosta muito. Só para teres ideia, presidente e vereadores, no Junho Verde do ano passado, o relatório final chegou a 148 ações realizadas só durante o mês de junho e mais de 30 mil pessoas diretamente atingidas em questões de educação ambiental. Fora tudo que a gente faz durante o ano, as escolas, as empresas que a gente visita, levando ao conhecimento das pessoas essa parte da educação. Já de antemão, e encerrando a nossa participação, que eu sei que tem o horário da sessão, a gente gostaria de fazer o convite, que também é algo que vem de incentivo do Fundo Municipal do Meio Ambiente, para o primeiro Fórum de Construções Sustentáveis, que vai acontecer em Blumenau nos dias 24 e 25 de abril, no Campus 2, no Campus 2 da FURB. É bastante destinado a profissionais da área, acadêmicos, mas também para a comunidade em geral. A nossa ideia é levar ao conhecimento, principalmente profissionais, de acadêmicos, da sociedade, ideias de construções sustentáveis, né? Energia solar, energia eólica, telhado verde, quais são as novas práticas no mercado de construções sustentáveis, porque também isso é uma forma de preservação. Se você coleta a água da chuva, se você usa energia solar, você está diminuindo o impacto no meio ambiente. Já é um sucesso a inscrição do fórum, nós já temos a nossa meta batida, faltam alguns dias para o fórum, mas já atingimos aí quase 200 inscrições, estamos abrindo um segundo local para a participação do evento, e é muito importante que a sociedade participe, porque é com recurso do fundo. Nós estamos devolvendo à sociedade aquilo que ela mesma retirou do meio ambiente, de uma forma financeira, uma forma de conhecimento, mas que trará efeitos para a geração futura. E, demais, fica o convite aos senhores vereadores a visitar a FAEMA também, para conhecer toda a equipe que a gente tem lá. São mais de 50 profissionais, todos voltados para alguma área ambiental, temos profissionais das mais diversas espécies, e que estão lá diuturnamente fazendo trabalho em prol da nossa sociedade, em prol do nosso meio ambiente. Deixa eu aproveitar, vou abrir para os vereadores também, mas eu gostaria de fazer até um questionamento, porque foi até um objeto de uma indicação que a gente fez na composição passada que a gente teve dessa comissão, com os vereadores Silvio e Caminha, tinha encabeçado, mas tive também o apoio dos vereadores, porque a gente estava defendendo a ideia da gente procurar uma oficina de educação ambiental em Blumenau, de tentar fazer isso de uma forma permanente, e na época a gente tinha algumas discussões aqui à casa, até do fechamento de algumas escolas, e a gente achou que o fechamento de uma escola passa uma imagem muito negativa, e a gente queria transformar alguns desses espaços em, talvez, nós adaptarmos para ser uma oficina de educação ambiental. A nossa ideia era tentar juntar isso em relação à FAEMA com a Secretaria de Educação e trabalhar junto com as escolas públicas, práticas aqui de hortas comunitárias, de separação de lixo e tal. Como mencionasse essa questão do fundo, isso é um sonho, um projeto aqui, um desejo nosso, queria até ver se há essa viabilidade de se pensar de uma forma mais detalhada nessa ideia, porque eu acho que isso seria muito interessante para a expansão da educação ambiental e para trabalhar com as novas gerações, de uma forma mais assim prática, porque a gente sabe que as crianças, sou professor e sei que as crianças gostam de botar a mão na massa, e de participarem. Haveria essa possibilidade de se pensar de forma mais detalhada essa ideia, Éder? Então, vereador, primeiro agradeço a pergunta, que sempre é muito importante a gente esclarecer alguns pontos, nós estamos com um projeto piloto em relação a isso, porque quando a Escola Margarida Freigang foi lá que a gente fez a indicação exatamente aqui. Exato. Então, hoje já oficialmente a antiga Escola Margarida Freigang, ela se transformou em Centro de Educação Ambiental Margarida Freigang. Na última terça-feira, nós, junto com a Secretaria de Turismo, nós fizemos uma grande intervenção lá na escola, uma limpeza geral, algumas adequações, algumas adaptações. Na próxima semana já vai ter a primeira reunião lá para tratar com vários atores envolvidos, várias entidades envolvidas, será feita lá no Centro de Educação.
para tratar já sobre o plano de turismo lá da região da Nova Rússia. Será uma reunião administrativa, né, com entidades governamentais e da sociedade, mas já vamos começar a abrir o espaço para que a gente possa dar vida àquilo lá e começar a praticar a educação ambiental também naquele espaço. Um espaço lindo, fantástico, que o município não pode perder. Hoje ele está sob a tutela da FAEMA, e nós vamos começar a dar o devido destino, e especialmente esse destino será em torno de educação ambiental. Também queremos abrir as portas daquele espaço para outras instituições, Secretaria de Turismo, Secretaria de Educação, Defesa Civil, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental Militar, né, Secretaria de Saúde, para fazer outros tipos de ações, porque aquilo é um espaço público, né, é um espaço muito querido por aquela comunidade, a gente não pode fazer que a comunidade perca aquele espaço, mas a gente tem que dar destinação pública adequada. Uma delas é a educação ambiental, mas a gente tem o sonho que seja multiuso, multitarefas, multidisciplinar, né, para que a gente possa levar o maior número possível de serviços àquela comunidade, independente se ela esteja sob a tutela da FAEMA ou não, nós faremos a educação ambiental. Temos o sonho de levar as crianças até lá, para passar os seus dias, para fazer educação ambiental naquela área, porque a Nova Rússia, ambientalmente falando, é uma das áreas de futuro da nossa cidade, mas que outros serviços também possam chegar naquele local, naquele espaço físico lá que é tão desejado e tão querido e tão cuidado por aquela comunidade. Esse é o projeto piloto. Outras podem vir e a FAEMA está aí disposta, de braços abertos, para a gente poder discutir e trabalhar a melhor proposta. Perfeito. Inclusive, eu vou comunicar também os vereadores Caminha e Silvio, né, que estavam lutando. A gente até pode fazer, né, uma visita conjunta, convidá-los, até o vereador Caminha junto. A gente estava lutando muito por essa questão turística naquela região da cidade, que é a região, inclusive, que ele acaba residindo, né? Então, muito legal. A gente fez o encaminhamento pela comissão, a gente não tinha essa informação agora em primeira mão, então a gente com certeza vai fazer até levar essa comissão através da TV Legislativa para divulgar isso para a sociedade. Vereador Almir, vereador Matias, gostariam de falar alguma coisa? Aproveitando aqui, presidente, que o senhor falou ali de recuperação de áreas degradadas. Essas recuperações são de áreas onde houve a degradação por ação do homem ou também por ação do clima, do tempo? Tanto faz, vereador. Como a gente relatou, nos anos, por exemplo, depende do momento, né? Então, nos anos após 2008, nos anos 2010, 2011, as recuperações foram em motivo da catástrofe 2008. Imagine toda aquela lama que desceu, muitas margens de rios foram destruídas e foi feita a recuperação dessas margens. Passado esse evento, a grande maioria das recuperações de áreas são por degradação feitas pelo ser humano, por crimes ambientais, por despejo de entulho, de material, por devastação de vegetação, que a gente acaba autuando em flagrante, ou que as próprias pessoas vêm até a FAEMA para regularizar a sua área, e para fazer a regularização a gente exige, então, essa recuperação. Então, depende do momento. No caso de uma propriedade, então, que é atingida por uma ação natural, de uma degradação, esse proprietário, depois, ele é responsável em recuperá-la, ou aí os órgãos municipais, ou, sei lá, estaduais, ou algum órgão assume essa responsabilidade, tendo em vista que não foi por uma ação humana, e sim uma ação da natureza? Então, nessas recuperações, por exemplo, que foram feitas pós-catástrofe, obviamente foi uma ação natural e os órgãos públicos, né, o município contribuiu na recuperação, inclusive com projetos. O próprio município pagou pelos projetos, refez os projetos para recuperar aquelas margens degradadas. Agora, quando há uma ação de algum particular e que ela é praticada como crime ambiental, aí não, aí é cobrado do próprio particular, tanto o projeto de recuperação, quanto o plantio, a revegetação e o acompanhamento para que essa revegetação seja feita de forma qualificada. Obrigado, da minha parte seria só, presidente. Perfeito, vereador Alexandre Matias. Até pelo adiantar da hora, eu queria só agradecer a presença aqui, né, das servidoras, do presidente, e agradecer sempre a atenção que a gente recebe lá na FAEMA e parabenizar pelo trabalho desenvolvido. Parabéns. Da mesma forma, gostariam de falar mais alguma coisa? Não? Então, a gente agradece a atenção de vocês, a gente parabeniza pelo trabalho, né? Agradecemos as informações que vocês trouxeram, estamos à disposição
em específico em relação a essa questão da oficina ambiental, eu acho bem interessante. A gente já tem 2 questões para a gente marcar aí de horário de visita. Uma que foi encaminhada numa reunião nossa passada, que é a questão da arborização, que é um programa muito legal, que a cidade não conhece e as pessoas precisam conhecer, que está em andamento essa parte de estudos. E, no segundo momento, também essa questão da educação ambiental. Então, a gente parabeniza a prontidão de vocês, a gente agradece, né? E, dessa forma, não tendo mais nada a falar, eu dou por encerrada essa sessão, convidando aí, né, aqueles que nos acompanham na próxima quinta-feira, às 14h30, para que a gente tenha continuidade dos nossos trabalhos. Obrigado a todas e a todos.